Capítulo 56. Seu nome é Isoveric. Longe, no fundo da cidade. Os três grandes anciãos, os três soberanos que foram enviados para determinar a singularidade do mutante, ainda estavam em choque. Não era todo dia que eles viam um bebê fazer o que a Legião 2 acabava de fazer. Eles eram os únicos autorizados a inspecionar os bebês com seu sentido divino, isso porque os patriarcas confiavam neles. Soberanos também têm controle total de suas habilidades em comparação com os outros, então, eles eram a melhor opção por uma questão de segurança. Devesse ter cuidado com a segurança dos bebês, o talento dos bebês pode ser afetado ou prejudicado pelo senso divino de seres mais poderosos. Cuidado extra teve que ser assegurado neste caso particular e único. Os três soberanos avisaram os anciãos e, eles, por sua vez, avisaram as parteiras. Assim, enquanto os anciãos mantinham os arredores bloqueados, os soberanos mantinham seus sentidos bloqueados no andamento da entrega. Eles observaram cada movimento e se prepararam para agir quando necessário. Eles não precisavam se mover apenas pela ameaça do raio. Se os anciãos tivessem falhado em detê-lo, eles teriam conjurado uma barreira para detê-lo. A barreira já estava pela metade e poderia ser completada com um pensamento. Felizmente, eles não precisaram empregar sua força soberana, ou isso poderia chamar mais atenção do que o necessário para o evento. Eles continuaram observando os bebês, especialmente o mutante. O mutante era cativante, tinha olhos como pedras preciosas. Eles puderam ver seus olhos brilhando assim que o mutante nasceu, o que era um sinal de que o bebê estava usando seus olhos ativamente. Eles ficaram chocados. O fato de o bebê ter ativado o olho foi chocante o suficiente para eles, porque os olhos são diferentes das outras partes do corpo, como os braços. Os bebês podem mover seus membros, mas não serão capazes de movê-los bem. Muito menos ativar as habilidades de seus olhos, uma operação muito complexa que exigia muito controle e concentração. Os olhos dos macacos sábios de batalha são os portadores de sua habilidade divina. Eles só conseguiam entender seu uso após longos períodos de treinamento e meditação. Mesmo assim, começa com o desbloqueio de uma habilidade passiva, sua alta acuidade visual e nada mais. Tudo isso de lado. Digamos que o bebê teve sorte em ativar a habilidade. De onde ele tirou a energia para usá-lo? Foi realmente chocante ver um bebê capaz de usar uma habilidade ativa assim que nasceu, praticamente 5 segundos depois de nascer. Uma linhagem real não pode explicar isso. O choque deles só aumentou enquanto eles contavam o tempo e observavam a habilidade continuar ativa por minutos até quase 1 hora. Isso é ridículo, disse um deles. Os outros dois concordaram com a cabeça. O que falou ainda não acabou de falar, tinha muito que queria dizer mas não sabia como expressar. Ele só poderia se contentar com se ele já é tão poderoso, quão ridículo ele seria quando se tornasse um titã. Não importa o quão poderoso ele se torne, como um titã, ele não pode ser poderoso o suficiente para lutar contra uns soberanos, disse outro. Verdade. Poder é poder. Nosso olho apenas ajuda a fazer um julgamento melhor, disse o terceiro. Eles concordaram que uma habilidade ocular é apenas um acessório, somente com grande poder, ela pode ser totalmente utilizada. Foi chocante, mas não poderia fazê-los ameaçados ainda, eles estavam à beira de alcançar a eternidade, afinal. Talvez eles ainda sejam soberanos quando o mutante se tornar um também ou talvez não sejam. Qualquer coisa pode acontecer com eles é também com o mutante. Só o tempo pode transformar potencial em força. Eles podem não ter potencial, mas têm uma força imensa. Eles ficaram em silêncio e continuaram a observar o mutante. Um pouco depois disso, eles de repente sentiram um olhar fixo neles. Eles congelaram e seus arredores desapareceram, eles só podiam ver um par de olhos brilhando com várias cores. Eles não podiam sentir nada ao seu redor além dos olhos brilhantes. Era como se o olho fosse a única coisa que existia além de seu senso de identidade. Foi por um segundo, mas pareceu uma eternidade. Seus nervos estavam tensos, quando tudo acabou. O que é que foi isso? Um deles, disse trêmulo. Era ele. Outro perguntou com incerteza. Eu penso que sim. Sim, é ele. Parecia que os patriarcas estavam olhando para mim. Que tipo de habilidade seus olhos têm? Ele olhou para nós. Ele nos viu através de quilômetros de obstáculos. Isso é simplesmente ridículo. Um deles gaguejou, embora estivesse usando seu sentido divino para se comunicar.
A comunicação entre eles foi truncada e suas mentes estavam em desordem. Havia apenas uma coisa em que todos concordavam e se apegavam. Temos que contar aos patriarcas. Eles retransmitiram a série de eventos aos patriarcas rapidamente. Eles deliberaram sobre o que fazer com os mutantes, mas estavam indecisos. Eles queriam que o mutante crescesse por sua força e linhagem, mas não sabiam como fazer isso. Existem 3 abordagens possíveis com seus méritos e deméritos. Eles poderiam permitir que o mutante crescesse normalmente como qualquer outro descendente direto. Isso não chamaria muita atenção para o menino, mas tornaria a segurança negligente. Eles não seriam capazes de monitorar o menino de perto e protegê-lo contra o perigo muito bem. Ao contrário disso, o bebê deve ser levado ao antigo campo de batalha, para ser treinado especialmente. Chamaria a atenção, mas eles seriam capazes de protegê-lo muito bem. Eles ainda não podiam decidir por enquanto, então ordenaram aos soberanos que continuassem vigiando. Pode surgir algo que os faça decidir por unanimidade. Enquanto os patriarcas do Origem discutiam, Goto entrou na casa, para ver sua esposa e filhos. Ele questionou a parteira ao longo do caminho: está tudo bem? Sim, está tudo bem, ela respondeu. Nenhum problema? Goto perguntou novamente, ele estava cético: será que ela acha que não consigo lidar com más notícias? Ele pensou. Ele estava cético, porque os bebês demoravam muito no útero, ele estava pronto para qualquer anormalidade e os amaria do mesmo jeito. Seus bebês são todos perfeitos, sem nenhuma deficiência. Eu mesma os examinei, ela assegurou, o que o aliviou. Ele entrou no quarto, para encontrar sua esposa já cuidando de seus bebês. Ele correu para ela: você está bem, minha querida? Ele perguntou. Estou bem. Foi difícil, mas consegui. A entrega não demorou muito. Mika respondeu. Tem certeza? Ele perguntou novamente. Mesmo que ela tivesse se refrescado e parecesse bem, ele queria ter certeza. Você se preocupa demais, ela sorriu e disse. Eu tenho que fazer. Você e os 3 campeões são tudo que eu tenho, e você não se preocupa nem um pouco. Alguém tem que fazer isso. Ele sorriu de volta. Eles riram e se abraçaram enquanto a Legião 2 os observava. Então eles se viraram para observar seus bebês. Um deles era vermelho e feminino, o outro era azul e masculino e o último era dourado e masculino. Os 2 primeiros foram bem normais, mas o último foi diferente. Seus olhos tinham várias cores que são inéditas. A cor da pele dos macacos sábios de batalha é afetada por sua linhagem, ou seu conceito. É uma expressão de sua linhagem quando nascem e podem mudar quando adquirem um corpo de leis devido a seus conceitos. A linhagem real Gastorix teve muitos deuses de origem, o que significa diferentes variações de sua linhagem de origem, então não é estranho que os bebês tenham diferentes cores de pelo ao nascer. Significa apenas diferentes expressões de linhagem. Mas seus olhos são sempre da mesma cor do pelo. Era raro ver uma criança com pelo diferente da cor dos olhos. Mila e Goto se concentraram em seu primogênito. Para a Legião 2, parecia que eles o estavam examinando. Ele viu os olhos injetados de Goto e pensou que o macaco sábio da batalha estava tentando intimidá-lo. Ele riu e fez sons engraçados de bebê que quase fizeram Mila e Goto chorarem. Mila queria carregar seus bebês, mas não podia agora porque lhe disseram que os bebês tinham uma constituição especial que precisava ser examinada com cuidado. Ela achou tudo falso e estranho, mas ela não estava em sua família, ela só podia obedecer. Logo depois receberam uma mensagem dos grandes anciãos de que poderiam continuar com suas atividades. Mila carregava a Legião 2 enquanto Goto carregava os outros 2 bebês. Que nome devemos dar a eles? Goto perguntou. Este deveria ser Soverick Goldenstone/Jewel, por causa de seu pelo brilhante. Podemos chamar a única garota de Litori Fogo de uma estrela, por causa de seu pelo vermelho e afinidade com o fogo. Mila disse depois de pensar um pouco. Então este deve ser Gasteiro ao poder do raio, ele tem pelo azul, afinidade com o raio e houve uma tempestade com raios no dia de seu nascimento, disse Goto. Capítulo 57 Guntu, o artista. E assim os 3 pequeninos nasceram e sua vida começou. O fim da gravidez de Mila e o parto bem-sucedido de seus filhos logo se espalharam pelo alto escalão. As pessoas estavam curiosas sobre as crianças e o que as tornava especiais, mas não conseguiam ter acesso aos bebês ou informações sobre eles. Então, com o passar do tempo, as pessoas lentamente se esqueceram de Mila e Goto.
Mas algumas pessoas não esqueceram, os descendentes diretos não esqueceram. Os 3 bebês logo se tornarão seus concorrentes, então eles prestaram atenção em Goto e sua pequena família. Só quem estava prestando atenção foi capaz de descobrir que Mila havia desaparecido logo após o parto apenas para retornar algum tempo depois como um titã da lei. Embora esse desenvolvimento ainda fosse amplamente desconhecido para a maioria da população da cidade ancestral por causa do bloqueio de informações em torno da família de Goto, aqueles que estavam cientes de sua descoberta ficaram chocados com sua transformação. Ele até pressionou os patriarcas da origem a buscar conselhos de seus predecessores. Os 3 atuais patriarcas da família decidiram informar seus superiores sobre esse desenvolvimento. Seu pedido de ajuda foi atendido imediatamente, porque um determinado ancestral deles estava disponível. Eles saíram para cumprimentar o grande ancestral que foi enviado para ter uma visão completa do que estava acontecendo. Bem-vindo, grande ancestral. Os 3 se curvaram em saudação. Os 3 podem ser deuses de origem, ou mesmo reino de força do visitante, mas eles permaneceram humildes por causa da antiguidade, e porque sabiam que essa pessoa ainda poderia vencê-los, e sem muito esforço para isso. O mesmo reino não equivalia à mesma proeza de batalha. O visitante que desceu do reino superior era outro macaco sábio de batalha. Seu pelo preto parecia desgrenhado e despenteado. Ele vestia uma simples capa preta com calças rasgadas para cobrir os lombos e trazia uma cabaça amarrada às costas. A cabaça é preta, como a noite é também significativamente maior do que a pessoa que a usa. Tudo o que ele usava era preto e o fazia parecer um ceifador, ou um bêbado sem teto. Seus amigos o chamam de Guntu, o bêbado, seus inimigos o chamam de Guntu, o destruidor, enquanto seus conhecidos o chamam de Guntu, o olho da destruição, para serem educados com ele. Ele não gosta que as pessoas o chamem de destruidor. Ele diria: não sou um destruidor. Como poderia ser um destruidor? Sou apenas um artista que aprecia a beleza do vinho e talvez um encrenqueiro. Guntu riu. Vocês não precisam ser tão rígidos perto de mim, disse ele enquanto On seguia até uns alojamentos para uns ancestrais visitantes. Ele se sentou sem se importar. O rosto que ele revelou sob Ozali era muito bonito e não combinava com sua roupa esfarrapada, mas uns deuses da origem não se importavam com isso. A cauda de Guntu desfez a alça de sua cabaça. Assim que ele abriu a cabaça, a temperatura da sala aumentou e parecia que o espaço estava prestes a se dobrar e derreter. Ele bebeu da cabaça e ofereceu aos tímidos 3: quer beber? Não, estamos bem. Não, obrigado. Não queremos impor. Vamos, tome uma bebida. Ele perguntou novamente, mas eles recusaram e até ficaram cautelosos. Eu prometo a você que é vinho, não o que você está pensando. Não vai incendiar você desta vez, eu prometo. Ele tentou convencê-los. Conhecemos o ancestral. Confiamos em você. Nós simplesmente não estamos interessados. Nossas mentes precisam ser sombrias para liderar a família. Ainda é cedo para mim. O trio deu uma desculpa atrás da outra. Fique à vontade. Você não sabe o que está perdendo. Você não sabe que as pessoas fariam fila para tomar um gole da minha cabaça. Ele parecia magoado, mas uns 3 não enganamos, eles não caíram em suas travessuras, eles aprenderam a lição. Guntu era aquele tio problemático, que gostava de pregar peças nas sobrinhas e sobrinhos. Então, o que é isso sobre um mutante? Ele perguntou, quando percebeu que eles não se mexeram mesmo depois de seu show. Uma mulher da nossa família engravidou. Ela é a esposa de um membro da família com parentes de sangue distantes. A linhagem dele é fraca e ela não teve nenhuma. Mas sua gravidez durou 52 anos. O que falava parou, quando percebeu que Guntu não estava ouvindo, ele estava cutucando o nariz e coçando o pelo. Os 3 balançaram a cabeça, impotentes. Porque eles não podem enviar uma pessoa normal, eles reclamaram, mas não ousaram desrespeitar esse estranho ancestral deles. Um deles tossiu, só então a atenção de Guntu voltou. Ele suspirou e disse: eu estava pensando sobre este álcool fino que seu pai colocou para sua última festa de aniversário. Foi glorioso. Pena que você não estava lá. Você perdeu muito, mas não se preocupe, eu vou te dizer tudo sobre isto. Quando eles perceberam que estavam prestes a perdê-lo para suas divagações, eles tiveram que detê-lo. Isso pode esperar um pouco, ancestral. Ainda temos a questão do mutante. Você está certo. Sempre podemos conversar e conversar mais tarde.
Quando terminarmos com isso, contarei a você sobre a festa e minhas aventuras recentes. Você terá uma surpresa, provavelmente precisaremos de meses para isso. Eles gemeram por dentro, mas continuaram relatando uns detalhes de seu enigma. A gravidez foi examinada 31 anos depois, de acordo com o protocolo preventivo, e descobriu-se que os nascituros tiveram o despertar completo da linhagem em dois deles, e o mutante era suspeito de possuir a fonte e origem de uma nova linhagem. Pode-se dizer que ele era uma espécie diferente, assim como um deus de origem. Guntu grunhiu, para indicar que estava ouvindo. Mas ele não estava ouvindo, aquele álcool especial havia sido fabricado por mais de 100 ciclos de origem. Foi tão caro quanto verdadeiramente memorável. Ele não conseguia parar de pensar nisso. Tivemos soberanos enviados à cidade ancestral secretamente, para monitorar o casal. Queríamos determinar se havia algo especial sobre eles e também protegê-los. O mutante pode ser útil para nossos planos quando chegar a Era da Conquista. Guntu bufou com isso. Os patriarcas continuaram. O mutante foi entregue com sucesso e foi examinado. Descobrimos que ele tinha uma habilidade ocular ativa e poderia usá-la assim que nascesse. Isso é impossível, disse Guntu. Ele ficou sóbrio e ficou sério. Não há como ele usar sua habilidade ativa tão cedo, mesmo que ele tenha uma. Ele o fez e podemos confirmá-lo. Mostraram-lhe a transmissão dos soberanos que enviaram. Interessante. Isso é interessante. Eu pensei que ficaria entediado, mas isso é realmente interessante. Disse Guntu. Continuar. Sim, ancestral. Não conseguimos determinar o que seus olhos podem fazer ou identificar o efeito de sua linhagem. Sabemos apenas que ele tem pelo dourado e olhos multicoloridos. Decidimos deixá-lo crescer normalmente, para que possamos monitorá-lo, mas então sua mãe se tornou um titã logo depois e descobrimos que ela também tem um despertar de linhagem total. Seu corpo de lei não foi criado por seu conceito, mas por uma linhagem muito pura, como se ela fosse uma descendente direta. Sua linhagem tem tal pureza que certamente a levaria ao nível de soberana. Ainda mais interessante. Você está pensando que o mutante é a causa do despertar da linhagem não apenas para a mãe, mas também para os irmãos. Sim, ancestral. O que você acha que devemos fazer com o mutante? Guntu ficou em silêncio, e pensou por um tempo, antes de dizer, deixe o mutante em paz. Será muita presunção de nossa parte confiar nele durante a Era da Conquista. Quanto maior a esperança, maior a decepção. Devemos apenas fazer como todos e trabalhar junto com a raça. Mesmo que decidamos confiar nele, ele pode não se tornar um deus de origem no curto espaço de tempo que temos. Os três assentiram, e concordaram, se ancestral. Você provavelmente está certo, claro que estou certo. Guntu estufou o peito, seu corpo esquelético o fazia parecer engraçado, mas eles não riram. Não fiquei tão triste. É apenas a nossa esperança de sobrevivência quando o universo acabar. Deixe-me falar sobre esse vinho. Com certeza vai animá-lo. Os três patriarcas dos deuses da origem gemeram, então um deles disse: Antepassado, ainda posso tomar essa bebida. Guntu bateu palmas entusiasmado, eu sabia que você mudaria de ideia. Você tem uma mente culta, sabia disso? Não como esses dois. Ele desengatilhou a cabaça e ofereceu vá em frente. Tome um gole. O taciturno deus da origem pegou a cabaça, parecia que lhe haviam pedido para morrer, mas bebeu dela e perdeu a consciência. A cabaça é um artefato de origem de primeira qualidade, contém estrelas seladas. A bebida dentro dele é fogo líquido, mas sua capacidade destrutiva foi suavizada com algum tratamento para afetar a alma. O vinho dentro dela terá como alvo a consciência de quem o beber. É a bebida para os fortes, aqueles que não aguentarem terão sua consciência despedaçada. Se tomado por um deus de origem, o efeito pode variar entre combustão instantânea, ou delírio, dependendo da quantidade tomada e da resistência às leis dentro das chamas. A cabaça é usada por Guntu para beber e como arma, é a maior conquista de sua vida. Guntu pode lidar com as chamas porque treina em conceitos destrutivos. Que homem verdadeiro, disse Guntu com admiração. Agora então. Lá estava eu, de boca aberta, saliva pingando, chocado de corpo e alma. Eu estava brincando com aquela sedutora dama Kelkear, ela é uma sábia de batalha incrível e incrível. Então, de qualquer maneira, eu estava brincando com ela, mas eu a larguei assim que percebi a divindade que era aquele vinho. Como Dom Kelkear poderia se comparar a um vinho desses?
Afinal, eu sou um artista, antes de tudo. Na verdade, recebi a inspiração para um poema naquele instante. Você deve ouvi-lo, e isso mudará suas vidas. Capítulo 58 Luta amadora de bebês. Ser um bebê não é o que eu pensei que seria. Meditou Solveig, ou aquele conhecido como Legião 2. Lá estava, ele, sentado em uma concha e olhando pela janela. Ele tinha o rosto franzido como se estivesse pensando profundamente, e estava. Ele estava atualmente, na parte pense na minha vida da agenda diária, logo após a meditação. Estranhamente prazeroso. Aquele palhaço, desajeitado vive para todos os meus caprichos e torna minha vida muito mais fácil, ele riu para si mesmo. Ele estava se divertindo sendo um bebê macaco sábio de batalha. Não havia regras e ele podia fazer o que quisesse, quando quisesse. Não era tão luxuoso quanto ser um bebê elfo alto, mas ele também não tinha responsabilidades. A única coisa que estraga a minha experiência é a presença dos meus irmãos indisciplinados. Eles choram demais, acho que deveria pedir um quarto só para mim. Não aguento muito mais isso. É só uma questão de tempo até eu tenho que estrangulá-los durante o sono. A única desvantagem de ter tempo livre é gastá-lo com más companhias. A má companhia sempre arruína o momento. Ele só podia ignorá-los e permitir que sua mente vagasse, completamente alheio ao caos ao fundo. Seus irmãos, que ele decidiu chamar de Coisa Azul e Coisa Vermelha, destruíram o quarto deles novamente. Eles estavam fazendo isso recentemente, mas desta vez, a sala estava uma grande bagunça. Solveig optou por ignorar isso também. Com apenas 5 meses, a Coisa Vermelha e a Coisa Azul se tornaram um feixe de energia tumultuada. Já eram capazes de andar e de comunicação simples. Mas, ao contrário dele, o modelo mais velho que passa o tempo em meditação, contemplação silenciosa, ou treinamento físico, leve, a Coisa Azul e Vermelha só sabe lutar. Ele foi puxado de volta de sua contemplação silenciosa por um tapa particularmente desagradável. O som era simplesmente chocante, ele não podia ignorá-lo. Ele se virou para ver a Coisa Azul irritada e pronta para retaliar. Ele balançou os braços em um amplo arco que era muito fácil de desviar, mas a Coisa Vermelha não se esquivou a tempo. Como alguns bandidos comuns, ele repreendeu interiormente. Eles gostavam de lutar, mas eram ruins nisso. Esse tipo de comportamento está abaixo dele, então, ele não se preocupou em falar com eles, ou se preocupar com os danos que eles poderiam causar ao meio ambiente ou uns aos outros. A porta do quarto se abriu de repente e o pai entrou. Parecia que o som havia atraído a figura paterna, prova de que o velho Ons estava ouvindo. Solveig se preparou para assistir a um show. Ele notou que o velho estava respirando pesadamente enquanto observava a sala. Ele devia estar correndo, pensou Solveig consigo mesmo. Não pude ouvi-lo chegando, por causa do isolamento acústico. Sua respiração ofegante significa que ele estava longe, talvez nem mesmo em casa. Um rei da lei não pode ficar sem fôlego correndo a curta distância dentro de casa. Ele deve ter um portátil dispositivo de espionagem que ele usa para nos rastrear. Seu pai Goto virou-se para Solveig e olhou para ele antes de voltar sua atenção para os outros dois, que na verdade ainda estavam lutando. Ele esfregou as pálpebras com a mão direita e assinou. Ele não ficou surpreso com a visão. Ele ficou alarmado com o estalo que ouviu no monitor, então correu para cá, mas descobriu que estava preocupado à toa. Ele avançou para separar e examinar uns bebês que lutavam. Eles podem até ser chamados de bebês, mas como problemas portáteis. Ele pensou consigo mesmo enquanto apalpava uns bebês em busca de ferimentos, mas eles lutavam para escapar de suas garras. Pare com isso, ele ordenou em voz alta, o suficiente para sacudir a sala. Sua voz surpreendeu os dois lutadores amadores e só então, ele percebeu o que havia feito. Pare com isso. Ele disse em um tom mais suave. Ele teve que fazer outra rodada de exames para se certificar de que não os havia machucado com seu grito anterior. Graças a Deus, ele murmurou, então assinou com a tenacidade de seus filhos. Bebês normais podem ter sido gravemente feridos por aquele grito. Mesmo que ele não tenha canalizado nenhuma intenção de prejudicar, o grito de um rei não é fácil de suportar. Mas, novamente, seus filhos estavam longe de ser normais. Desde o nascimento, eles não comiam nada ou mal dormiam. Seus corpos não precisavam de nenhum tipo de alimento, eles nasceram capazes de se sustentar e mais do que isso. Eles estavam ficando mais fortes a cada dia. Eles pareciam ser de baixa manutenção à primeira vista, mas não era assim.
Eles precisavam de mais tempo e esforço para cuidar deles. A mana do ambiente é constantemente canalizada para seus corpos, então eles sempre estão cheios de energia, energia que gastam lutando. Ele tentou de tudo para detê-los, mas eles começariam a chorar se ele inibisse sua liberdade. Eles quebraram o primeiro berço, quando ele tentou trancá-los. Então ele substituiu o berço por um berço encantado capaz de resistir a ataques infundidos de mana. Isso os deteve por um tempo, mas então seu excêntrico irmão mais velho conseguiu hackear o sistema de bloqueio e sair. Isso fez com que os outros dois ficassem frenéticos em seus esforços para sair, tanto que estavam se machucando no processo. Mas não importa o quanto eles tentassem, eles só podiam observar o filho mais velho deixar o berço quando quisesse. Os dois encrenqueiros optaram por chorar, até morrer depois de suas tentativas fracassadas. Ele só podia deixá-lo sair, porque suas emoções estavam agitando a mana ambiente em suas várias afinidades, o que poderia muito bem levar a um desastre. Eles podem não saber como controlar suas habilidades, mas suas emoções podem criar uma tempestade. Mesmo que ele não gostasse deles, duelando entre si com o punho, era muito melhor do que brincar com fogo e relâmpago em um espaço fechado. Tanto talento. Ele pensou com ciúmes. Eu gostaria de ter metade do talento deles. Eu estaria mais forte, agora. Todo o talento que eles tinham estava sendo gasto em descobrir como lutar. Ele fez o que sempre fazia sempre que saíam dos trilhos assim, começou a repreendê-los. Soverico observou de lado com muita diversão. Era como assistir a uma mãe galinha ensinando seus pintinhos desobedientes. Mas uns pintinhos acham que a galinha está fora de si. Pare de lutar. Brigar não é bom, disse Goto. Briga é ruim. Vocês são irmãos, então vocês devem cuidar um do outro. Por mais que tentasse, os pintinhos não estavam ouvindo a palestra da mamãe galinha. Goto notou que eles o olhavam com aquele olhar vago, como se não conseguissem entender o que ele estava dizendo. Por que você deve lutar? Ele perguntou exasperado. Sua voz assumiu um tom de aço, quando eles não responderam responda-me Gaster, e você também Litori. Ela olhou para mim engraçado. Gaster, o segundo mais velho, falou. Ele apontou para sua irmã mais nova ela é desrespeitosa. Ela sempre ri de mim. Sua irmã Litori foi rápida em refutá-lo. Pare de dizer isso. Você não é mais velho que eu. Eu ri porque você parece engraçado. Goto suspirou novamente. Era a mesma coisa. Embora sua inteligência fosse surpreendente para pessoas de sua idade, eles tinham uma mente única. E por mais que sua capacidade de aprendizado fosse alta, há algumas coisas que eles não conseguem entender. Que tal ler? Ler é divertido, acredite em mim. Ele disse em uma tentativa de voltar sua atenção para coisas mais frutíferas. Mas ela sempre ri de mim, reclamou Gaster. Essa era a raiz do problema, mas não havia nada que Goto pudesse fazer a respeito. É verdade, Gaster tem uma aparência engraçada. É por causa de seu despertar para o raio em uma idade tão jovem. Ele não conseguia controlar sua habilidade de linhagem, então seu cabelo carregado o fazia parecer um animal fofo e inchado. Não se preocupe com esse Gaster. Você está bonito, é um visual único. Muito bonito. Goto tentou encorajar Gaster a seguir o caminho certo, mas Gaster não parecia que o faria tão cedo, pelo menos não com aquele sorriso malicioso que Litori estava usando. Se ele era tão bonito, então o que fazia Litori rir de sua aparência? Ela deveria estar admirando-o, não zombando. Não importa mais, contanto que ele esbofeteie o rosto dela e limpe aquele sorriso condescendente de seu rosto bonito. Se ao menos, eles fossem como o irmão mais velho. Quietos e calmos. Goto pensou. Ele continuou a promover a agenda de leitura. Soveric gosta de ler. Deve haver algo sobre isso que chamou sua atenção. Goto disse, antes de se virar para o filho mais velho, porque você não conta a eles o que há de tão interessante em ler Soveric. Não me coloque nisso, velho. Foi o que Goto conseguiu por seu esforço. Capítulo 59 Negociações, com um bebê. Seu pai tentou colocá-los no caminho certo e, ele trouxe Soveric para isso em uma tentativa de conseguir isso. Soveric gosta de ler. Deve haver algo sobre isso que chamou sua atenção. Goto disse, antes de se virar para o filho mais velho, porque você não conta a eles o que há de tão interessante na leitura, Soveric. Não me coloque nisso, velho. Foi isso que Goto conseguiu por seu esforço. Soveric não tinha intenção de ajudar. Por que você está assim?
Por que você não quer ajudar seus irmãos? Goto quase implorou por apoio, mas seu filho mais velho estava frio como sempre. Seu filho mais velho sempre foi afastado da responsabilidade. Houve uma vez em que ele observou seus irmãos brincando com um objeto muito pontiagudo que escapou de sua busca. Ele repreendeu o menino, mas disse: como eles aprenderão se não se machucarem? A experiência é o melhor professor, velho. Goto estava ansioso por sua desculpa desta vez. Porque esse é o seu trabalho, não o meu. Como se minha vida não fosse tão difícil quanto é. Eu sou apenas um bebê, você sabe. Foi você quem teve a ideia estúpida de ter filhos. Decisões como essa vê com consequências do incêndio. É melhor você assumir seus erros. Goto se acalmou. Era como o menino disse, era o trabalho dele, e ele estava falhando nisso. Mas nada o havia preparado para essa árdua tarefa. Isso não significava que ele cederia. Você poderia pelo menos dissuadi-los de lutar? Você é o mais velho, você deveria ser o modelo deles. Tentei 2 meses atrás, quando eles começaram a falar, mas não ouviram. Então parei de me incomodar com eles. Sua resposta não satisfez Goto. Isso não é o suficiente. Você não tentou o suficiente. Para quê? Eles não ouvem você, então por que eles me ouviram? Foi a vez de Soverik ficar exasperado, e isso transparecia em sua voz. Por que você se incomoda? Eu nem me importo com seus nomes. Eu os chamo de coisa azul e coisa vermelha. Isso é para mostrar quanta emoção eu investi em sua existência. Eu nem sentiria falta deles, se eles morrem. Não diga isso. Isso é simplesmente errado. Goto ficou horrorizado, só agora, ele sabia que seu filho mais velho também não era tão normal. Nenhum de seus filhos é normal. Tanto faz. Apenas faça o que quiser, disse Soverik com a voz cheia de escárnio e o dedo apontando para uns patifes prontos para fazer isso. E viva-me para fazer o meu. Mãe, céus acima, quando sua mãe vai voltar? Eu nunca precisei tanto da presença dela, agora. Goto estava prestes a explodir. Aqui ele estava tentando impedi-los de lutar, mas é um desperdício de seus esforços. As crianças parecem ter ficado mais ousadas. Eles geralmente esperam que ele saia antes de retomar a luta. Ele não estava mais recebendo esse respeito. A explosão de Goto fez Soverik pensar. Onde estava sua suposta mãe? Ele não a via desde o dia em que nasceram. Não mudaria muito mesmo se ela estivesse aqui. Só a violência pode extinguir a violência desses 2 patifes. Então ele voltou sua atenção para dentro, em seu corpo. Ele examinou o fluxo de energia através de cada célula. Essa cena milagrosa não o perturbou muito. Ele havia experimentado algo assim como um Igreuf. A alta afinidade com o humana e a natureza levará à absorção inconsciente de energia por bebês elfos e filhos de organismos de alto nível. Também é uma visão comum em crianças com linhagens reais de pureza suficiente. A linhagem pode ser descrita como um molde construído por fragmentos e sequências de leis, visa replicar a origem da linhagem em mais lugares do que um ponto. Aqueles com a linhagem se desenvolverão à imagem de seus ancestrais, tanto fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Os adultos que despertam para sua linhagem não sentirão muita diferença em sua conduta, exceto por algumas explosões emocionais. Eles experimentarão mutações funcionais e cosméticas, mas isso é tudo. Os bebês, por outro lado, são especialmente suscetíveis a tais manipulações. A linhagem despertou no útero e seu impacto não pode ser resistido naquela fase de sua vida. É por isso que seus irmãos mais novos são tão violentos. Gaster despertou a linhagem de um ancestral com uma afinidade relâmpago. Isso o torna sempre ativo e cheio de energia. Mesmo os titãs da lei se tornarão emocionalmente instáveis e fisicamente destrutivos com tal elemento, para não falar de um mero bebê, que está sendo constantemente enfurecido por uma irmã, que é naturalmente arrogante e destemida por causa do fogo em seu sangue. Não ajuda que eles pertençam à raça dos sábios de batalha, as chances são de que os ancestrais dos quais a linhagem se originou, são viciados em batalha. Portanto, não havia como evitar, eles tinham que lutar, 1 mais 1 devia ser 2. O efeito de sua linhagem, suas afinidades elementais e sua raça culminaram em uma energia que só pode ser gasta por meio de longas lutas. Os esforços de Goto serão desperdiçados. Se a linhagem deles tem algo a ver com isso, seus esforços devem ser desperdiçados. Quanto a ele escolheu canalizar sua energia excedente para refinar e treinar a si mesmo.
A linhagem real tem um efeito quase mágico em refinar a pessoa que despertou dentro dela, para alcançar a grandeza. Mas seu efeito pode ser amplificado por meio de treinamento direcionado. É por isso que ele se esforçou muito para fazer exercícios físicos, mesmo quando bebê. Seu plano de onipotência não termina em se tornar um bebê. Ele planeja se tornar um deus da origem novamente e então enfrentar a próxima obstrução em seu caminho para o poder. Isso só acontecerá se ele der um passo de bebê de cada vez. Ele não descansaria sobre uns louros, mas só por diversão, ele decidiu jogar um osso para o pobre homem por seu esforço. Ele planejava tirar algo útil disso também. Eu tenho uma solução. Ele disse ao pai, que imediatamente chorou. Eu sabia que você se importava. Afinal, você não é insensível. Você ainda pode mudar. Os olhos de Solveig estremeceram, mas ele sorriu e continuou: Não, eu não me importo. Mas podemos fazer um acordo. A visão de seus dentes de leite brancos perolados não deixou seu pai à vontade. Uma criança não deveria ser tão calculista, ele pensou e expressou suas preocupações. Onde você aprendeu a fazer negócios? Isso não é da sua conta, velho. Você está dentro, ou fora? Ele perguntou, impaciente. Goto quase suspirou, mas se conteve. Seria um mau hábito se ele se entregasse. Ele pensou em sua infância. Seu pai não se importou o suficiente para ficar por perto. Ele teve que lutar com sua mãe, para viver e pagar por seu treinamento. Mas aqui estava, ele, um pai com todo o cuidado do mundo, mas seus filhos não precisavam dele. Eles não precisavam de seu dinheiro para comer ou pagar suas despesas de treinamento. Eles estavam crescendo a cada dia, sozinhos, sem ele. Ele poderia tê-los deixado em uma floresta cheia de animais selvagens e, eles provavelmente sobreviveriam. Seus instintos e memórias ancestrais os protegerão. Talvez seja isso que está dando a esse garoto a coragem de barganhar comigo. Ele reclamou, mas primeiro ouviria o menino, quem sabe ele não teria uma solução. Estou dentro. O que você quer? Goto disse através das lacunas em seus dentes. Eu quero meu quarto, Solveig, disse despreocupado. Como se ele não tivesse notado o olhar torcido que seu pai estava lhe dando. Então ele continuou. Eu quero que seja seguro e privado. Eu não quero você me espionando, ou invadindo meu quarto sem avisar. A atitude irreverente de seu filho, foi a gota que quebrou suas costas. Ele liberou sua aura e, se endireitou. Você vai me dizer a solução ou então, ele respondeu enquanto seus olhos davam garantia de ameaças não ditas. Enquanto os dois nanicos se encolhiam no fundo, porque sua linhagem os estava alarmando com sentimentos de perigo, Solveig não parecia nem um pouco perturbado. Isso é tudo? Ele perguntou, sem graça. Algo não sai do seu jeito e você recorre à violência. Decepcionante. É isso que você quer ensinar a seus filhos? Como se comportar como bandidos. Posso ver de onde os dois malandros tiraram sua onda de violência. Goto murchava a cada palavra. Ele sentiu vergonha de sua explosão. Sinto muito. Ele se desculpou. Bom. Que bom que você conhece o seu lugar. Você é nosso zelador. Você deveria cuidar de nós. Se você não cuidaria de mim, deveria pelo menos cuidar dos outros dois. Só estou pedindo isso, para que não vou estrangulá-los. Não estou pedindo muito, estou. Retiro tudo. Ele não se importa nem um pouco. Goto lamentou, mentalmente. Capítulo 60. Pai, é igual a cuidador do bebê. Goto lamentou mentalmente, mas continuou a entreter o menino. Não, você não está pedindo muito. Você se abster de matar seus irmãos já é magnânimo. Solveig ignorou seu tom sarcástico e, continuou. É bom que você entenda. Sou uma pessoa razoável e gosto de falar com pessoas razoáveis, disse ele com um olhar de aprovação no rosto. Prosseguindo, vamos esclarecer uma coisa, não sucumbo à ameaça de violência. Só sucumbirei à violência, não à ameaça dela. Então ele se virou, para seus irmãos que estavam sóbrios. Mas esses dois vão sucumbir à ameaça de violência. Agora vamos ao nosso acordo. Quando vou conseguir o quarto? Goto suspirou alto, ele não se conteve desta vez. Que tal você me contar primeiro? Se estiver bom, então podemos conversar sobre o quarto. Ah, esperto. Solveig zombou. Muito esperto da sua parte. Você quer ser mais esperto que um bebê. Que vergonha. Goto ficou vermelho, seu pelo azul não fez nada para esconder seu constrangimento.
Ok, eu te dou minha palavra que vou falar com sua mãe sobre isso. Parece que você não é o responsável aqui, mas é justo. Verei sua superiora, quando ela voltar. Vá direto ao ponto. Por que você não usa algema com correntes e pesos? Eles vão se cansar tentando lutar. Goto ficou chocado. Você quer que eu prenda meus filhos como criminosos? Uma coisa era ser um pai inútil, um pai que negocia com o filho de 5 meses até, mas um pai carcereiro. Isso é simplesmente absurdo, absurdo ao mais alto grau. Por que você está gritando? Olhe para nós, usamos roupas combinando, você não nos alimenta bem, estamos trancados no quarto sem liberdade e até dormimos em celas reforçadas. Então, como somos diferentes dos internos? Soverik disse enquanto apontava para o berço. Tudo o que ele disse estava tecnicamente certo, exceto um. Você não come bem, porque se recusa a comer a comida que preparei, disse Goto em sua defesa. O que você preparou não pode ser chamado de comida. Mesmo uns criminosos terão opções melhores do que você ofereceu. Soverik manteve. Tudo bem. Acalme-se. Que tal isso? Eu vou te fazer um favor, e prendê-los para você. Então você pode escapar de sua culpa dessa forma. Não. Que tal algemas? Goto respirou fundo, antes de dizer, não acredito que tenho que dizer isso. Sem algemas, sem pesos acorrentados, e sem algemas. Tudo bem então. Sua perda. A escolha, é, sua. De qualquer maneira, eu fico com o meu quarto. Mas ele recebeu um olhar furioso de Goto em resposta. Ok. Minha ideia, foi boa. Eles não iriam brigar e vão se exercitar. Eles têm muita energia para o seu próprio bem. Foi uma boa ideia, eu até me ofereci para fazer o seu trabalho sujo para você. Não é minha culpa que você se acovardou por causa de um pequeno dilema moral. Goto decidiu acabar com a discussão sobre algemas. Você fez o seu ponto. Vou falar com sua mãe quando ela voltar. Você pode ficar com o seu quarto. Bom. Bom. Quando seu superior retornará de qualquer maneira? Soverik perguntou meio interessado na resposta. Ele não estava interessado nela antes, mas isso aumentou para metade desde a chegada dela, o que determinará em quanto tempo ele conseguirá seu quarto. Muito em breve, tenho certeza. Praticamente a qualquer momento, agora. Goto respondeu em meio a seu esforço para limpar a sala, ou pelo menos restaurá-la para uma aparência de decoro, enquanto seus 2 filhos mais novos continuam contentes em vê-los conversar. Felizmente não é preciso muito esforço para mover uns objetos com a mente, então, ele foi capaz de perceber a capacidade de assimilar o conhecimento de seus filhos. Eles o estavam observando e aprendendo rápido, eles até tinham olhares ocasionais de contemplação em seus rostos. Se eles encontrassem algo, anteriormente desconhecido, eles tentariam localizar informações sobre isso por meio de suas memórias ancestrais. Eles não precisavam dele para ensiná-los, desde que pudessem recuperar as informações de que precisam, eles se tornariam conhecedores. A única coisa que lhes faltará é a experiência prática, mas eles se contentarão com seus instintos. Com tempo suficiente, as crianças ficarão melhores do que uns adultos com anos de treinamento. Goto sabia muito sobre crianças com linhagens, porque sempre perdia para elas quando criança. Eu só espero que eles não aprendam o tipo de mau comportamento de seu irmão mais velho. Ele pensou consigo mesmo, mas seu filho mais velho ainda não havia terminado com suas travessuras. É melhor ela chegar aqui rápido. Tenho muito a dizer a ela sobre o seu desempenho. Tenho certeza que sim. Goto estava resignado com seu cargo de zelador. Vou te avisar com antecedência, para que você evite ficar ansioso. Seu desempenho como zelador está abaixo da média. Oh, é assim? Sua voz pingava sarcasmo, mas Soverik não se importava. Ele estava de bom humor, então permitiria ao pobre homem algum alívio. É. Você faz bem, o suficiente obedecendo a todos os meus caprichos, mas há algumas vezes que você decide ser irracional. Depois, há aquela bússola moral que é boa demais para um lacaio em sua posição. Dado seu desespero por uma solução, você pode pagar ser tão exigente. Isso de novo sobre a coisa do presidiário. Quer saber, você pode estar certo. Goto perguntou com uma alegria estranha. Claro que estou. É bom que você possa finalmente ver a luz. Não é tarde demais para mim. Vou até mais longe. Também vou adicionar engasgos à lista. Foi a vez de Soverik ficar surpreso, não imaginava que seu velho mudaria de opinião tão rápido.
Estou honestamente surpreso e impressionado. Muito bem. Isso pode resolver o problema do barulho, mas ainda quero meu quarto. Ainda não terminei. Goto interrompeu com uma alegria sardônica mal reprimida. Também vou amordaçá-lo. Ele terminou, esperando, para apreciar o olhar de horror, quando seu filho percebesse que não seria mais capaz de vomitar suas palavras sádicas. Um olhar de compreensão apareceu no rosto de Soverick. Mas não foi seguido de horror ou súplicas, apenas pena. Goto esperava que ele, pelo menos, parecesse infeliz, mas tudo o que conseguiu do menino foi um olhar condescendente de pena. Talvez você não entenda, vou fechar sua boca, suas mãos e pés ficarão carregados de pesos como um animal em jugo. Eu sei o que você quis dizer. Ao contrário de suas outras sementes, eu não sou estúpido. Eu entendo que você está me ameaçando. Além do fato de que ameaças não funcionam comigo, eu não acredito que você possa continuar com isso. Você não tem coragem. Mesmo se você continuar com isso, seu plano não funcionará em mim, posso me libertar, lembre-se. A menos que você use alguns bloqueios de nível de origem. Foi a vez de Goto perceber que seu filho era esperto demais. Ele conseguiu se libertar de seu berço, algo que um ser inferior a um transcendente não poderia invadir. Então ele decidiu, simplesmente desistir e partir com a pouca honra que lhe restava. Ele não iria mais entreter o Elp, apenas terminaria seu trabalho e fecharia a porta atrás de si. Soverick observou, enquanto um homem adulto trabalhava na limpeza da bagunça feita por alguns bebês antes de sair desanimado. Ele percebeu algo alguns dias depois de nascer. Crianças, especialmente bebês, têm poder sobre seus pais. Um bebê chorando significa nenhum sono em casa para os pais. Isso tudo por causa dos vínculos parentais e da responsabilidade da paternidade. Um homem pode optar por não aceitar ser pai. Não é ter filhos que faz de alguém um pai, é aceitar a responsabilidade de cuidar de um filho que faz de alguém um pai. Aceitar essa responsabilidade pode fazer um homem poderoso baixar a cabeça. As coisas ficam ainda piores quando seu filho é a forma em miniatura de uma forma de vida poderosa, completa com conhecimento, sabedoria e habilidades na forma de instintos de linhagem. É comum que esses bebês sejam altamente inteligentes. Então Goto não desconfiava do nível de conhecimento que Soverick, seu primeiro filho, possui. Não passou pela sua cabeça que dentro da criança pequena está a alma de um deus de origem, porque o que são bebês com linhagens reais senão deuses de origem em miniatura de baixa potência. Soverick não precisava esconder suas habilidades e personalidade peculiares. Na verdade, sua inteligência o colocará de lado e permitirá que ele seja mais bem preparado. Caso contrário, não havia razão para ficar por aqui. Ele poderia fazer com que seu corpo principal enviasse clones soberanos para ele. Ele queria uma identidade reconhecida pelo conselho racial que só poderia ser expedida por possuir uma árvore genealógica rastreável. Essa identidade facilitará muitas coisas para ele no futuro. Então, se ele ia ficar por aqui, por que não causar uma boa impressão e criar a melhor identidade possível? Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.